Bom dia, pessoal. Oficialmente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu estou aqui em nome da ANAP para agradecer a presença de vocês, agradecer também a todos que nos assistem online, que já são mais de 150 pessoas, e aqui também casa cheia, arrisco dizer que já temos o café da manhã mais cheio do ano presencialmente, muito legal, e queria dar só alguns recadinhos importantes antes de começar. Para quem achou que o CONAP era o último evento do ano, errou e errou feio. Então, além do evento de hoje, a gente tem ainda um ANAP ao vivo especial amanhã com o Ministério da Saúde. Quinta-feira que vem inicia a série da Jornada Digital de Inovação e Tecnologia. Então, todas as quintas-feiras de manhã, a gente vai ter um evento dessa jornada no mês de novembro, tá? Na quinta-feira que vem, no período da tarde, tem um seminário híbrido de pesquisa clínica também. Então, vocês podem se inscrever ali no site da ANAP, na aba de eventos, para participar. E uma série, se não me engano, de ainda 7 cafés da manhã para acontecer até dezembro. Então, se programem, porque a gente quer ver muito vocês ainda por aqui, tá? Um recado muito especial é que no dia 3 de dezembro nós teremos aqui na sede da ANAP um ANAP Pro, com o mesmo tema do café da manhã de hoje, patrocinado também pela Folks, mas muito mais aprofundado do que a palestra de hoje, porque é um dia inteiro de conteúdo, é um curso, é uma série de capacitação da ANAP, as inscrições são limitadas, então um evento que acontece somente, não é um evento, é um curso que acontece somente presencial, e as vagas que nós temos são exatamente esse número de cadeiras. Então, assim que a gente abrir as inscrições, corram, porque a gente não consegue mesmo abrir online, fazer outra turma, enfim. Então, fiquem atentos, tá bom? Quero agradecer especialmente a Folks, que tem aí... O Cláudio Juliano já é dono da ANAP, né? E, tradicionalmente, sempre trazem conteúdos de muita relevância. Um exemplo, né, é a casa cheia hoje. Eu vou convidá-la, então, para iniciar esse evento com vocês. Muito obrigada, Folks. Obrigada, Cláudio. Um bom evento para vocês. Obrigado, Bruna. Palmas para a Bruna. Não, eu não sou dono da ANAP, não, mas eu estou aqui há algum tempo, né? O grupo de tecnologia... obrigado. O grupo de tecnologia da ANAP começou há mais ou menos uns 10, 12 anos, né? Começou comigo, Carlos Figueiredo estava aqui na época, né? 2014. Então, exatamente, 10 anos, basicamente a idade da Folks, a gente tem 12 anos, e aí foi justamente com a intenção, já naquela época, de como é que a gente consegue discutir mais o uso da tecnologia da informação, da TI, da saúde digital, agora da IA, né, nos hospitais membros ANAP. Tá? Então, foi muito bom. Quem quiser resgatar, tem até publicações foram feitas pelo grupo ao longo do tempo. Uma primeira publicação que a gente fez, aquele grupo, é bom resgatar esse histórico, que tem a ver com o momento atual. Algumas coisas se conectam muito bem, que foi um documento chamado Diretrizes de TI, a gente chamava TI, Diretrizes de TI para hospitais privados. O documento está no site da ANAP, aí os seus históricos. Assim também, já falando de segurança da informação naquela época, tá? Acho que foi também ali 2016, também um manual de boas práticas de segurança da informação para hospitais ANAP. Então, é sempre a ideia que a gente tem de poder contribuir, né, com o desenvolvimento do setor, algo que eu sempre me preocupei de fazer, tá? Para quem não teve ainda a oportunidade de a gente conversar, eu sou Cláudio Juliano, sou CEO da Folks, sou médico de formação, dediquei toda a minha carreira à área de saúde digital, sempre busquei transitar entre a parte mais técnica, mais de gestão, né? E há 12 anos eu fundei a Folks, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é que nós fazemos, e depois a gente vai entrar também no assunto específico daqui, tá? Então, nesse período, também estive envolvido com a SBI, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, onde eu fui presidente por 4 anos, e assim sempre transitando da parte técnica, a parte de empreender, gestão, mas sempre com a missão de como é que a gente faz bem feito, como é que nós fazemos de maneira correta a adoção das tecnologias digitais na área de saúde. Isso é uma coisa que a gente sempre se preocupou, e eu fui trazendo isto para o nosso conjunto de serviços da Folks, tá bom? Então, a gente vai ter essa agenda aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho do que fazemos, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre maturidade digital, que é algo também que a gente sempre trabalha na Folks, em avaliar, em definir. Depois vamos entrar aqui nos tópicos de governança de IA, para dar aí alguns insights para os nossos debatedores. Vou falar de uma atividade nova, que é uma parte que a gente está chamando de CAP,
que é essa parte de Compliance and Assurance Provider, né, para inteligência artificial. E depois, obrigada já aí para a Mônica, para o Guiese, da Rede DOI, para o Maurício, da Google, que vão debater comigo aqui os assuntos relacionados. Priscila também da Google chegou, é para dar ajuda ao Maurício, né? Se o Maurício não souber alguma coisa, tem a Priscila para responder, né? E obrigado a todos vocês estarem aqui conosco, tanto quem está presencial como quem está remoto. Obrigado à ANAP, né? Obrigado também à equipe aqui da Folks. E assim a gente vai debater esses assuntos na manhã, tá? Depois que eu passar por esse bloco inicial, eu vou abrir um pouco para os comentários de alguns e depois eu junto aqui na mesa a Mônica e o Maurício, tá bom? E a gente vai ali até umas 10h30 no máximo, até porque a Mônica tem que sair daqui correndo para o aeroporto, certo? E depois a gente pode ficar um pouquinho mais para debater com quem estiver aqui ao final da manhã, ok? Bom, a Folks é uma empresa de consultoria na área de saúde digital. A gente tem uma missão de tentar reduzir esse gap, porque a inteligência artificial é um ótimo exemplo, é muito rápido. Eu e o Maurício está falando aqui, a grande diferença das tecnologias do antes e do agora é a velocidade. As coisas estão acontecendo numa velocidade gigante. Então, às vezes, você tem muita tecnologia altíssima, né? Tudo muito high-tech, mas a adoção real pelo hospital, pela operadora, né? Pelas instituições de saúde, ainda não está nessa mesma velocidade. A gente sempre viu um gap entre esses avanços tecnológicos e uso real no hospital, numa operadora. Tá? Sempre aconteceu isso. Então, qual é o nosso desafio enquanto consultoria em saúde digital? É diminuir esse gap, fazer com que as instituições usem melhor as tecnologias digitais para melhorar seus processos e obter seus resultados, trazendo segurança do paciente, aumentando a segurança da informação, trazendo impactos financeiros e operacionais. Tá? E a gente faz isso porque a gente tem uma equipe altamente qualificada, alguns estão aqui. Né? Quem é da Folks, levanta a mão, por favor, para o pessoal se reconhecer. Tá? Então, são consultores que são da nossa equipe, alguns são sócios da Folks, que têm uma formação muito sólida na área de saúde, na área de tecnologia, né? De maneira que a gente consegue sempre entender a problemática de maneira muito detalhada e contribuir nessa discussão. A gente é aficionado por metodologia, tá? Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa num método, numa maneira, ter um framework próprio de terceiros, para que a gente possa não ser somente a opinião do Cláudio, a opinião do Luiz Virgínio, ser uma opinião técnica qualificada e imparcial, através de uma melhor prática nacional e internacional. Isso é um framework, pode ser um método qualquer, pode ser uma certificação. Então, a gente é aficionado por metodologia, eu vou mostrar uma delas, 2 ou 3 do que a gente está fazendo hoje, tá? Bom, a gente trabalha desde definir o caminho, uma estratégia digital, definir o caminho de um produto, né? Um produto, roadmap de produto, tá? Até fazendo a transformação acontecer, gerenciando a transformação, gestão da mudança, gestão de projeto, escritório de transformação digital, ou seja, aqui a gente define o caminho e aqui a gente pega na mão e faz junto. Tá? Colocando a equipe que gerencia e que também analisa os processos e faz a gestão da mudança, muitas vezes ajudando na implementação de tecnologias digitais, desenvolvendo alguma coisa que agora, com os parceiros que eu já comento, é possível também desenvolver algumas tecnologias que faltam, que não são produto e nunca serão. Para quem é de startup, aqui é assim, eu quero exatamente o que as startups normalmente querem. Eu não quero um produto escalável, tá? Nós queremos resolver um problema específico, individual, daquela instituição, tá? E por isso que a gente trabalha dessa maneira. E aí nós temos as certificações, especialmente a da RIMS, né? Quando a instituição está mais avançada, a gente traz para certificar, e a gente gosta de fazer o que a gente está fazendo aqui. Né? Divulgando conhecimento, compartilhando experiências, por isso que a gente publica alguns white papers, publicamos alguns documentos para que todo mundo possa ir crescendo juntos, né? Em termos de conhecimento, que assim a gente faz o nosso setor crescer. Tá? Bom, a gente é muito bom em inteligência artificial, gestão de
sistemas de informação em hospitalar, que é o RIS, a gente sabe implantar, gerenciar a implantação, a mudança. Temos uma equipe de informática clínica, né? Outros 2 médicos trabalham conosco, que é o Dr. Leocídio e o Dr. Leandro Miranda, que trabalham muito nessa temática de informática clínica. Este ano entramos em cibersegurança, tá? Cibersegurança, até criamos um método chamado ICS, que é o Índice de Cibersegurança da Saúde. Então, é uma área que a gente precisa proteger a saúde. Acabamos também por fazer uma parceria com a CMB, que é a Confederação das Misericórdias do Brasil, para poder fazer a avaliação, segundo o ICS, de todas as santas casas do Brasil, para a gente ver as principais vulnerabilidades. Então, a gente tem se dedicado a cibersegurança e privacidade de dados. Somos o representante da RIMS para a América Latina há 10 anos. Todos os hospitais que chegaram no estágio 7 na América Latina contaram com o apoio da Focus, na sua avaliação, na sua preparação, acompanhando até a auditoria. Tá? A RIMS é como se fosse uma JCI para a saúde digital, definindo melhores práticas e tendo um processo de auditoria e certificação. E a gente conhece muito de processo, né? Como é que o processo pode ser? O processo puro até. E depois como é que o processo pode ser mais digital, para ganhar eficiência e segurança, tá? Então, isso aqui é um pouco do que a gente sabe fazer bem, né? Nessas 6 áreas ou verticais de atuação. A gente trabalha desde as grandes redes, aqui pequenas, médias, grandes, alguns de vocês que estão aqui, clientes nossos, né? Muitas Unimedes, muitos filantrópicos, hospitais de excelência, né? Hospitais muito especializados, medicina diagnóstica, muito também trabalho para empresas, né? De forma que a gente contribui com o desenvolvimento dos seus produtos ou faz análise de mercado, e em algumas aventuras fora do Brasil, tá? A gente foi ali e trabalhou um pouco na Colômbia, um pouco na Argentina, México, de maneira que a gente também foi aprendendo outras realidades, tá? Nós temos uma parceria forte com a RIMS, como eu comentei, há mais de 10 anos, na verdade. Com a ANAP, quase sempre. A gente ajuda a Philips nos processos de migração do TASI. Criamos um projeto especial chamado TASI Evolution. Este ano fizemos uma excelente parceria com a Google Cloud, aqui na figura do Maurício e da Priscila e toda a equipe da Google Cloud, para poder ter ferramentas de alta tecnologia para completar o processo de transformação digital. Muita coisa de inteligência artificial. Com a Salesforce também, nós somos hoje também um parceiro especializado na área de saúde da Salesforce, para ter, então, ferramentas que a gente consiga entregar a transformação digital fim a fim, tá? Então, para entrar já no bloquinho governança de IA, CHAI, Coalition for Health AI, tá? A CHAI, ela tem sede nos Estados Unidos, e a preocupação da CHAI é promover o uso ético e responsável da inteligência artificial na saúde. A Focus foi a primeira e ainda é a única empresa brasileira, membro da CHAI, para trazer esses frameworks para ajudar na governança da inteligência artificial, tá bom? Já falei da nossa equipe médica, comentei aqui. É bom ter gente que entenda do setor, consiga trabalhar bem os processos, os desafios específicos do médico, do enfermeiro, do farmacêutico. E para concluir a apresentação da Focus, tem um mantra que a gente sempre usa, que não foi criado por nós, é um jargão muito comum na área de TI, mas tem uma pequena alteração que a gente adorou nas palavras do Hal Wolf, que é o presidente da RIMS, quando esteve aqui há um ano no jantar da Focus. E aí, quando a gente fala em transformação digital, sempre a gente pensa em tecnologias. Erro comum, todo mundo quer começar por aqui, né? Chega uma tecnologia fantástica e diz, bora usar. Não sabe nem para quê, nem por quê, qual o impacto, sequer se ele precisa. A história do hype da inteligência artificial, vou usar. Vou usar para quê? Resolver o quê? Tá? Então, por isso que o nosso mantra na Focus são processos, pessoas e o então, a tecnologia. Tá? Esse então foi uma palavra que o Hal Wolf introduziu nas nossas conversas. Vamos repetir? Aqui é igual a missa. Ou pode ser um culto também. Bora? Processos, pessoas e então a tecnologia. Tá? Se vocês saírem daqui, os que estão presenciais, os que estão online, com isso na cabeça, e aplicar isso para IA, vai dar certo, tá?
Então é isso. Maturidade digital é uma prática que a gente sempre tem trabalhado, né, de conseguir avaliar a maturidade digital de uma instituição de saúde. Como é que a gente faz isso? Faz isso com método, né? Tem os modelos de maturidade da HIMSS, são hoje 6 modelos, que tem 8 estágios. Vocês podem depois entrar no site ou da Folks ou da HIMSS, vocês vão ver lá modelo como o MHAM, que é o modelo que é para o prontuário eletrônico, que chama modelo de adoção do prontuário eletrônico, voltado a hospitais, né, que é muito além do que é só o prontuário, e o MHAM é o modelo de maturidade mais usado no mundo afora para guiar a transformação digital. Tá? Pode-se pensar assim numa certificação, mas mais do que isso, é essencial usar os modelos da HIMSS para guiar a transformação de processos, e hoje são 6 modelos para isso. A gente desenvolveu, desde 2019, um método chamado Índice de Maturidade Digital para a Saúde, tá? Chama DMIH, na sigla em inglês. Esse DMIH nasceu com a ideia de fazer uma autoavaliação simples, padronizada, para que a gente saiba onde está aquela instituição em termos de maturidade digital, de maneira a ter 2 grandes dimensões, 5 domínios, e a gente vem aprimorando este modelo, este índice de maturidade. Luiz Virgínio fez a última versão, a gente está na versão 3.0, e a maturidade digital, todos os anos nós publicamos um documento que chama Mapa da Transformação Digital dos Hospitais Brasileiros. Esse é um documento que está no site da Folks, todos podem baixar, e mostra algumas realidades dos hospitais em relação à maturidade digital, tá? Então, o que é que ele mostrou num recorte que nós fizemos em dezembro de 2024, tá? A gente está para fazer agora a versão 2025. Primeiro que aqui é um quadrante, vocês estão vendo aí, cada ponto deste é um hospital avaliado, segundo o mesmo índice, tá? E aí nós temos quadrantes, como os iniciantes digitais, tem pouca adoção e pouca preparação, e temos os líderes digitais, que estão aqui em cima, tá? Com alto nível de adoção e também tendo se preparado para ser digital. O que é isso? Isso quer dizer que tem governança, quem está aqui tem governança, quem está aí está avaliando o impacto da transformação digital, tem uma equipe qualificada para fazer isso, então tem toda uma estrutura que está construindo uma base sólida para ser mais digital. Tá? Esse índice a gente tem usado para tudo e qualquer coisa, e a média está aqui, ó. Esse pontinho vermelho, tá? Junto à AVS, né? Coração, depois pode comentar um pouquinho. A gente também tem avaliado hospitais que fazem parte aí dos membros da AVS, e também nós fizemos para a ANAP, tá? Usando o mesmo método, nós avaliamos este ano os hospitais ANAP, uma amostra dos hospitais ANAP. E aqui, ó, quero trazer para vocês, a média geral do Brasil é 46%, ok? Onde 26% estão entre os líderes digitais. A ANAP deu uma média um pouco maior, 56%, tá? De 46 para 56, mas o que me chamou mais atenção é esse equilíbrio aqui entre as 2 grandes dimensões. Porque eu sempre digo, não adianta vir para cá, gente, ó, ser altamente tecnológico, mas esquecer de montar a base para isso. Não tem, por exemplo, governança de TI ou governança de inteligência artificial, tá? Esses são os hospitais ANAP. Esse é um documento que a gente está trabalhando junto à equipe da ANAP, e em breve sairá um relatório completo, tá? Com todas as recomendações, insights, etc. Mas já indica aqui um nível maior de hospitais com maior maturidade digital, tá? Muitos aqui nessa linha. E em relação à inteligência artificial, como é que estão os hospitais ANAP? Tá? A gente tem 2 perguntas principais, certo, Virgínia? No índice que avalia mais sobre inteligência artificial. Lembra? São 33 perguntas, 2 dedicadas à inteligência artificial. A adoção de IA foi de 23%. E aí depende, o Maurício estava falando há pouco, que adoção é esta, que casos de uso são estes, não é investigado pela pesquisa, tá? Mas 23% disseram que já usam alguma coisa de inteligência artificial. Pode ser só acessando o Gemini, pode ser que seja só fazendo uma elaboração de documentos, pode ser que seja alguma coisa já no ciclo da receita, tá? Mas 23% disseram. Agora, me chamou muita atenção de que 41% diz que já está
organizando a casa da IA, tendo um processo orquestrado, bem definido, de governança de IA, 41%. Alto, né? Muito alto até. Tá? Então, ou se esse número estiver de fato correto, ele representa um ponto fora da curva, porque a maioria dos hospitais não estão preocupados com o tema governança de IA. Já eu, a Mônica e o Maurício vamos falar sobre isso. Por isso que eu trouxe esse tema, governança de IA. Por quê? Por que vale a pena investir tempo e organizar essa estratégia de IA? Mas esse é o relatório de maturidade digital. Bom, tema dessa nossa conversa, governança de IA. Por que a gente trouxe isso? Porque a gente gosta de fazer as coisas bem feitas. Tá? A gente acredita que ter melhores práticas, que ter framework, que ter método de trabalho vai nos levar com maior segurança e vai nos levar mais longe. Tem um amigo que sempre diz assim, você quer chegar mais rápido? Vá sozinho. Você quer chegar mais longe? Vá acompanhado. Tá? Aqui eu uso isso também. Você quer ir mais longe com a inteligência artificial de maneira mais segura, mais eficiente, para trazer o resultado que se espera, com os objetivos e seus benefícios? Governe esta mudança. Governe a inteligência artificial. E o que é tal esse de governar? O que é governança? Tá? Governança, segundo tudo que eu trouxe da inteligência artificial, eu estou colocando aqui a partir de agora, tá? Isso aqui foi uma definição feita pelo Gemini, né? E o Gemini disse que não é tocar a operação dia a dia. Tocar a operação dia a dia, isso é gestão, tá? Mas governança é esse sistema que define as regras do jogo, né? Quem toma as decisões, né? Como essas decisões são tomadas, também importa muito. E a gente tem que prestar conta para quem, tá? Então, isso é governança de uma maneira geral. Só que a gente tem governança corporativa, nós temos governança de TI, né? Nós temos governança de dados e agora nós temos governança de inteligência artificial. Como é que a gente combina tudo isso, tá? E aí, esse é um gráfico super interessante, porque eu peguei o conteúdo de um, joguei no conteúdo do outro e trouxe aqui propositadamente alguns erros que são naturais quando a gente faz um gráfico assim, por mais que a gente manda o danado do Gemini, você corrige esse negócio, aí ele corrige pero não muito, né? Ou o ChatGPT. Aí eu fiz o seguinte, Maurício, eu fiz no Gemini, ele produziu isso aqui, fantástico, em linha com... Eu trabalho muito junto com o Gemini, vou trabalhando junto, vou pensando, vou colocando coisas, vou trabalhando, vai me dando insights, eu trago documentos, é o meu grande assistente, né? Como consultor a gente precisa disso. Então ele produziu isso, mas logo depois, bom, mas isso aqui não ficou legal, taquei no ChatGPT para ver o que ele me traria de novo. Ele tentou arrumar, mas não arrumou bem. E por que eu, além desses tópicos que eu já comento, esses erros? Porque a inteligência artificial pode errar. Pode errar não, ela tem errado. Ela tem errado, é natural. Qualquer, entre aspas, pessoa errar é humano. Inteligência artificial tem um quê ali de atuar como um ser pensante, então ela também erra. E ela erra com a frequência que depende da sua aplicação, do seu modelo, e aí tem medidas de eficiência para isso também, tá bom? Mas vejam que, por conta disto, a gente tem que governar a IA. E quais são os componentes-chave da governança de IA? Tem que ter aqui todo o processo de estrutura e de accountability, no sentido de ter rastreabilidade, no sentido de ter também um tracking de tudo que é feito, tá? Então a gente tem que ter quem é o dono do risco, quem aprova. Tem comitês que ajudam a decisão de uso da IA, tá? Nós precisamos garantir equidade, as histórias dos treinamentos dos modelos, tem vieses ou não. A gente tem que garantir segurança e robustez, né? Qual é a precisão da IA, né? Com a sua sensibilidade, o famoso F1 score. E a gente tem que dar transparência e explicabilidade. Tem um ponto que eu já vou falar da Chai sobre isso. E a gente tem que governar os dados e garantir privacidade. Então, são os pontos principais, segundo também o framework da Chai, que eu comentei há pouco, tá?
Só que isso não está acontecendo assim. Aquele número da ANAP de 41%, né, se ele estiver absolutamente correto, representa um ponto fora da curva. A pesquisa TIC Saúde, que foi feita em 2024, a última edição, ela entrevista milhares de profissionais todos os anos sobre o uso da saúde digital. E apenas 4% disseram que usam inteligência artificial de forma institucionalizada. Entendam que é assim, somente 4% das instituições pesquisadas disseram: bom, eu estou arrumando a casa da IA, eu tenho algum comitê, eu tenho alguma norma, eu tenho um processo que eu digo, doutor, pode usar o ChatGPT, pode usar o Gemini, pode usar a ferramenta X. Só 4%. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, pouquíssimas instituições estão fazendo. Pouquíssimas. Porque eu vejo um grande risco. Tá? Porque, segundo a Associação Médica Americana, que define aqui algumas responsabilidades, quando a gente está falando de IA, há responsabilidade para quem desenvolve, para quem coloca para funcionar nas instituições, vide aqui então TI, por exemplo, e quem usa, no caso aqui o médico. Então, quem usa tem responsabilidade se der um erro, né? Quem implanta e quem desenvolve. Tá? Tem muita coisa sobre isso. E por isso que a Chay começou a pensar em como ordenar isso. A Chay desenvolveu vários documentos, esse é o mais antigo, é um guia de implementação para uso ético e seguro na área de saúde, é um documento bastante extenso, aqui já de 2023, que depois a Chay foi publicando outros documentos para ordenar como as coisas acontecem, tá? Publicou o ciclo de vida da IA na saúde, que começa com qual é o problema, o que é que você quer resolver com isso? E depois vai seguindo, tá? Então, também as responsabilidades na etapa de, aqui, antes de colocar para funcionar, na etapa de implementação e na pós-implementação. Assim como a Chay também desenvolveu um negócio chamado Applied Model Card, que é inspirado no que ele chama Nutrition Facts. Sabe aquele negócio? Tem glúten, X% de gordura, etc. A Chay, inspirada nisto, criou esse Applied Model Card. Todo algoritmo de IA, toda ferramenta de IA deveria, esse é um documento aberto, tá? Deveria preencher isso para deixar muito transparente quem é, o que faz, como foi treinado, como foi testado, para ter, então, garantias que segue um mínimo de padrão de qualidade esta inteligência artificial. Quem desenvolve IA aqui presente e também remotamente, usem isto até para vocês declararem para os seus clientes, ó, eu tenho todos esses pontos. E quais são as métricas que você avaliou o desempenho da inteligência artificial? Vocês estão fazendo isso? O hospital que compra uma ferramenta de inteligência artificial está perguntando sobre isso? Tá? Outro dia, perguntamos qual era F1 Score. Só para provocar. A empresa respondeu, o que é F1 Score? E é uma empresa que desenvolve tecnologia de IA. Tá? Então, cuidado com isso. A RIMS também trabalhou nisso, publicou o chamado 5 certos da inteligência artificial na saúde. Vocês podem achar esse documento, tá bom? E também uma outra referência, pensando em organizar a casa, o chamado AI Native Company. Aí o company vocês podem mudar para AI Native Hospital, por exemplo, ou qualquer outra instituição de saúde, que tem aqui alguns princípios. Um que a gente está fazendo aqui agora, que é democratizar o conhecimento sobre IA. Tem que treinar todo mundo sobre o que a gente está comentando aqui de práticas, de governança e também de ferramentas, tá? E outros também mais. Aí, a gente gosta de método, né? Eu falei. E aí nós estamos aqui lançando para vocês, em primeira mão, né, um modelo que a gente está aqui aperfeiçoando, que é um modelo de maturidade para o uso da IA na saúde. O modelo de maturidade são sequências e requisitos que vão amadurecendo o uso de determinada tecnologia. E o Luiz Virgínio vai falar rapidamente sobre ele. Que ele é um dos autores, junto com outras pessoas na Focus. Vai lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Virgínio, atuo aqui na Focus como Head de Transformação e Inovação. Vou explicar um pouquinho para vocês. Posso pegar como é que funciona esse modelo de maturidade. Então, um dos grandes problemas que a gente tem na área de IA na saúde, para adoção de IA na saúde,
é justamente a falta da adoção de boas práticas para adotar IA. Então, aí pensando nisso, né, muitos projetos de IA acabam fracassando por falta de governança, por falta de gestão de dados, de infraestrutura, por falta de pensamento em pessoas, processos, então tecnologia. Então, aí pensando nessas questões, nesses desafios, a gente criou um modelo de maturidade que tem 5 estágios, é bem parecido com RINS, com ONA, que é aquela estrutura em estágios de maturidade. Então, ele vai servir para guiar as instituições no caminho ali da jornada de transformação digital baseada em IA, tá? Então, a instituição começa ali no início, né, da sua jornada, adotando IA de uma forma mais exploratória e informal ainda, sem muita governança. Vai passando para a adoção mais pontual e coordenada, mais planejada. Vai para uma visão mais operacional e estratégica, quando eu começo a adotar a IA na minha instituição como um todo. Aqui é quando eu coloco, inclusive, a IA para dentro do meu planejamento estratégico. Então, a IA já está alinhada com a estratégia da instituição. Depois eu vou para uma IA sistêmica e adaptativa, ou seja, ela já está em toda a minha instituição. E eu tenho aquele pensamento AI First. Já ouviram falar nesse pensamento AI First? Que é essa ideia de que, olha, eu tenho um problema para resolver. Como eu posso utilizar a IA para me ajudar a resolver este problema? Tá? Então, é ter sempre esse pensamento da IA. E aí eu vou para uma IA no meu último estágio de maturidade, pensando numa IA impulsionadora e transformadora. Aqui é aquele pensamento AI native que o Cláudio falou, que é eu gerar produtos, eu gerar novos negócios que só são possíveis com a IA. Então, é este pensamento AI native. Mas, uma coisa bastante importante é que todos esses estágios, eles passam por boas práticas dentro destes domínios que a gente tem aqui, desses 6 domínios. Então, o domínio mais óbvio é a adoção e roadmap de IA. Então, é como é que eu adoto IA, quais são as tecnologias, aplicações de IA que eu posso utilizar dentro da minha instituição de saúde. Mas sempre olhando para governança e estratégia. Então, quais são as boas práticas, né? Políticas que eu preciso desenvolver de IA. Agora a gente está falando muito do Buy ou AI. Não tem o Buy OD, Bring Your Own Device, tem agora o Bring Your Own AI. Né? O pessoal utilizando IA ali no dia a dia e a governança do hospital não está nem sabendo. Né? Então, governança, gestão de dados, qualidade de projetos. Aqui na qualidade de projetos e soluções de IA, a gente utilizou muito a certificação da SBIS, a gente utilizou muito o CHAI. Infraestrutura, arquitetura e segurança, que é aquela preparação de toda a minha base arquitetural para implantar IA. E pessoas e culturas, indo naquela ideia de pessoas e processos também, tá bom? Antes da IA. Então, esse é o modelo de maturidade que a gente criou. Obrigado, Virgínio. Obrigado. E cada um desses estágios, dentro de cada um desses domínios, tem requisitos a cumprir. Porque é justamente a maneira que a gente vai direcionando o que fazer, tá? Lembre que um framework como este é sempre para ajudar no processo de adoção e transformação. Bom, só que a gente precisa também contribuir com isso, e a Focus lança aqui também para vocês um novo serviço que a gente chamou de Compliance and Assurance Provider for AI, né, o CAP, para simplificar. O que é o CAP? É uma maneira de contribuir com as instituições, delas poderem ordenar, orquestrar esse movimento intenso e acelerado de incorporação da IA pela instituição, tá? O CAP, ele usa todos os frameworks da CHAI, né? E também, parte que eu vou mostrar a seguir, é de uma parceria da CHAI com a Joint Commission, tá? E aí a gente cria esse modelo de serviço que tem base também nos chamados 7 elementos para uso responsável da IA em saúde, que tem uma sigla em inglês ROAI, que é uma publicação conjunta da CHAI com a Joint Commission. Um detalhe é que estes itens, que são 7 elementos, passam a fazer parte do manual da Joint Commission. Então, os hospitais, que são Joint Commission, né, devem seguir algumas boas práticas de uso ético e responsável e seguro da inteligência artificial, tá? Então, é uma publicação que está aberta, aqui é a tradução dela, mas o que é importante, tem políticas e estruturas de governança de IA, né? Dá transparência para o paciente, dizendo, eu vou te consultar e eu vou usar uma ferramenta de IA para me ajudar a sumarizar a nossa conversa.
Isso é uma boa prática, tem que informar o paciente. Como também garantir que tem privacidade e confidencialidade dos dados. Tá? Tanto a privacidade do paciente como os dados que são ali garantidos. Então, estou falando aqui, no caso do Brasil, da LGPD. Né? Monitorar continuamente a qualidade dessa IA. Eu não posso implantar e esquecer, ela está aprendendo, ela é inteligente. Então, pode começar com um F1 score boa, daquela média harmônica de precisão, né? e acurácia, mas pode mudar. Então, eu tenho que monitorar continuamente, tá? E eu tenho que garantir também que tudo que acontece, ó, aqui um processo que a gente chama de relacionado à segurança, e ter sempre alguém olhando se esses processos estão sendo garantidos, né? E avaliar se tem risco e viés e sempre fazer o processo de educação e treinamento, tá? Aqui é importante também porque alguns países já têm uma estrutura, assim como é em segurança da informação, né? Alguns países estão adotando estratégias assim, deu errado, comunico. Né? Teve um erro diagnóstico ocasionado e ocorreu um evento adverso com o paciente, comunico. Isso a gente ainda não tem no Brasil. Tá? Mas é algo que as instituições devem ir acumulando, porque está havendo eventos adversos devido ao uso da IA. Em instituições, inclusive, que fazem todo o processo de governança. Imagina as que não fazem. As que não fazem sequer sabem que ocorreu. Tá? Então, esses são os 7 elementos da CHAI com a Joint Commission. E o ciclo de vida da CHAI que a gente tem usado plenamente. Queria que vocês pensassem que sempre começa ali com um problema. É a mesma inter-relação que tem com os 5 certos da inteligência artificial da RIMS. E aí vai fazendo o design, depois a avaliação, pilota para depois escalar, monitorando. Então, o que é que o nosso serviço CAP faz? Investiga a adoção desses 7 elementos e cria um plano para ir adotando a IA de maneira segura para garantir que a instituição tem governança. Então, as instituições de saúde que queiram evoluir em governança de IA podem hoje contar com o apoio da Folks nesse trabalho que a gente chama CAP. Tá? E aí tem toda uma sequência, desde estabelecer isso, selecionar fornecedores, avaliar o desempenho, se tem viés ou não, e melhor ainda que seja uma instituição independente, garantir a segurança, ter toda a parte de transparência e informação e sempre uma revisão independente e orquestrar esse processo de adoção acelerada de IA sem que a gente introduza novos erros. Esse é o nosso trabalho enquanto Folks, principalmente na área de governança de IA. Quem quiser saber mais, a gente pode falar ao final, tá? E tem uma parte fundamental, antes de chamar aqui nossos convidados, que é assim, a gente adapta o framework da CHAI, que é aquele ciclo de vida, mas chega no momento aqui, depois que a gente investiga tudo que queremos resolver, como nós vamos resolver, com que tecnologia, com que fornecedores, aí chega no momento BBB, que não é Big Brother, né? Não é bom, bonito e barato também não. BBB vai ser, ou a gente vai desenvolver totalmente, ou a gente vai comprar uma solução de mercado, o buy, ou a gente fazer um mix das duas coisas, um blend. Porque é assim que a gente vai ver. Se já tem uma boa solução de IA, de um bom fornecedor confiável, que tem adotado também melhores práticas, vamos comprar. Vamos adotar isso. Ah, mas tem um gap aqui. Vamos desenvolver, vamos integrar, e assim a gente vai construindo, tá? Quase sempre a opção tem sido blend, né? Para fazer um mix das duas coisas. Mas é isso que a gente tem que organizar, orquestrar, e esse é o introdutório que eu queria fazer para a gente ter um debate agora com a Mônica e com o Maurício, a quem os convido para sentar aqui conosco. E aí, à medida que a gente for falando, eu vou abrindo para comentários de vocês, tá? Então, Maurício, Mônica, por favor. Mônica está lesionada. Pode... Então, tá com o microfone. Bom, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. A gente trouxe o Maurício e a Mônica pelo conhecimento que eles têm na área e no assunto em específico, mas também porque representam 2 grandes empresas, instituições que desenvolvem muita tecnologia, né, e usam muita tecnologia. Então, é isso que a gente vai conversar aqui. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, né?
e depois falasse um pouquinho dessa temática governança de IA, o que é que vem à cabeça de vocês. Tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Mônica Pugliese, eu sou médica, trabalho com tecnologia faz pelo menos uns 10 anos, passando aí por diversas empresas como consultora de informática e saúde, depois gerente médica em tecnologia e hoje diretora de saúde digital, inovação e inteligência artificial na Redditor. Desde que comecei a trabalhar com inteligência artificial, acho que faz já mais uns 5, 6 anos com algumas startups, algumas iniciativas menores, eu já percebi várias necessidades que hoje a gente vem conversando de maneira mais profunda. Porém, gerenciando isso em grandes empresas, como na Apvid e hoje na Redditor, eu tenho certeza da importância por causa da magnitude da IA, do extenso uso de dados e das consequências e riscos possíveis com essa tecnologia, que muitas vezes são intangíveis por conta do não entendimento adequado do como realmente essa ferramenta funciona e o que efetivamente ela faz. O que parece muito mágico também acaba entrando aí no inconsciente humano e de quem não conhece tanto de tecnologia, parecendo que a mágica é real e, consequentemente, a IA está sempre certa, e isso não é realidade. Então, nós aqui, né, numa posição de gerências, diretorias, qualquer tipo de gestão, entendo eu, e com essa literácia, nós devemos, sim, ter esse cuidado e trazer esse risco à tona e, através da governança, tentar ter um maior controle para um uso de IA com responsabilidade e menos risco. Obrigado pelo convite, Cláudio Fox. Obrigado, Ana, pela recepção. Meu nome é Maurício Craveiro, eu lidero hoje a prática de saúde dentro do Google Cloud, que é o braço de tecnologia do Google, pensando muito em inteligência artificial, né? Porque tudo que acontece em inteligência artificial no Google como um todo nasce dentro dos nossos data centers, das tecnologias de todas as APIs que são desenvolvidas para isso. Acho que só para ecoar muito do que vocês já falaram, de fato, para quem já trabalha muito tempo sobre isso, falaram sobre AI First, né? O Google se posicionou como AI First em 2016. Então, é uma grande virada na empresa, onde tudo que se desenvolvia a partir daquele momento era direcionado para a inteligência artificial e como é que aquilo impactava bilhões e bilhões de pessoas, como a gente costuma fazer hoje em dia. Mas a gente tem muitas iniciativas, os princípios de AI, a gente pode falar mais para frente, mas muitas vezes quando a gente está em eventos, apresentações ou até demonstrações, é um pouco do que a Mônica falou, parece que é magia, né? Eu brinco, isso aqui não é magia, é tecnologia, né? Mas por isso que é importante a capacitação, o letramento e o conhecimento no detalhe. Óbvio, ninguém precisa programar uma inteligência artificial, mas entender como ela funciona, qual é a base estatística e matemática, ajuda a gente a discernir o que é a realidade ou não, para a gente também ter um bom argumento de aprovar ou não dentro de um processo de governança. Tem que ter comitê, tem que ter responsabilidade, tem que ter processos e pessoas antes da tecnologia, sem sombra de dúvida, né? E acho que a gente está aqui exatamente para isso, não para debater só a magia que a gente vê como resultado, mas acho que principalmente a responsabilidade do que tem que ser trabalhado antes, né? Exato. E aí, nessa temática, né, o que é que a gente poderia pensar para proteger melhor o dado? Primeiro eu vou falar do dado, da informação, estou falando então de segurança da informação, estou falando de cibersegurança e proteção de dados, que é algo que sempre tangencia o assunto inteligência artificial. E na opinião de vocês, como é que está essa realidade aqui no Brasil? Né? Sempre assim, tá de verdade a gente preocupado com isso ou é só slide, né? E também um pouco da experiência de cada um, de como é que a gente avança, quais são as recomendações. Queria que a gente, na nossa conversa, fosse deixando recomendações, né? Porque, afinal de contas, a ideia sempre é compartilhar a experiência. Então, como estamos, o que é que vocês veem como melhores práticas, o que é que vocês recomendam quando a gente está falando de proteção de dados e inteligência artificial? Posso? Obrigado. Poxa, é um tema delicado. A gente tem visto muito esse problema. Quando a gente fala de cibersegurança, eu acho que o Brasil, a gente sofre muito sobre a questão do investimento, né? Preciso investir mais, agora cibersegurança para IA, meus dados agora valem muito dinheiro. Aí uma informação, se muitos não sabem, mas a informação de saúde, ela tem um valor que beira 20 até 50 vezes mais valiosa do que o dado bancário. Então hoje são informações que estão sendo muito buscadas e muitos hackers e grupos estão tentando capturar isso a qualquer custo. Tem muito valor no mercado paralelo, né? Então acho que isso demonstra a importância e a relevância da gente olhar para isso. E olhar para isso primeiro, ter uma
um pilar sólido de cibersegurança, né? Eu tenho soluções que me protegem, mas você também precisa ter parceiros tecnológicos que te suportam. Então, muito se fala sobre seguros, e não é o seguro de quem vai pagar o sequestro, né? Mas muitos dos processos de roubo de dados que acontecem, a gente sequer sabe, porque sequer vai parar na mídia. Acho que todo mundo que não está imerso nesse universo precisa entender que muito sequestro de dados acontece, ele é pago ou não, e não aparece porque as empresas não querem se sentir expostas, né? Então não esperem isso ficar latente, isso ficar muito visual nas mídias, ou na grande mídia, para você falar, agora eu vou me proteger. Esse é um processo similar ao que o Cláudio está falando de governança de IA. Se antecipe a isso, porque quanto mais tecnologia a gente adota, quanto mais devices conectados a gente tem, aumenta em muito a superfície de ataque. Então, é uma entrada por um fornecedor, é entrada por um terceiro, é um software de alguém que acessava. Isso está acontecendo de maneira muito mais frequente e criativa. Então, tenham boas soluções de segurança, tenham bons parceiros. E existem uma série de serviços que são um modelo de segurança que é um telefone vermelho para você ligar a hora que o sequestro bater a sua porta. Você não pode sair no desespero de pagar o preço que for, porque agora você foi sequestrado. Então, acho que essa é a primeira indicação que eu daria, né? E segundo, a gente tem que estar muito preocupado com a questão da legislação, né? Então, a LGPD está aí. A gente sabe que para evitar o viés afirmativo da IA, para ter uma IA equilibrada, você tem que ter volume, variedade de dados, sem sombra de dúvida. E esses dados eles têm que ser anonimizados, né? Mais do que só anonimizados, você tem que garantir, porque tem coisas que não são anonimizáveis, né? Então, como é que eu estou armazenando o áudio de uma consulta médica, de uma anamnese, e pelo áudio você tem o biomarcador ali, né? Você tem como a identificação vocal de um ser, você consegue, você não tem como anonimizar aquilo, a não ser que você vá metalizar a voz, né? Mas aí você vai ter um custo tão alto de pré- ou pós-processamento que não vale a pena. Então tem que ser trabalhado nos processos de governança e comitês várias maneiras de anonimizar. Tem dado que não é anonimizável, porque aquilo de fato ele vai sempre trazer uma identificação direta ou indireta sobre o indivíduo, né? Então isso é extremamente importante e relevante. E o problema é que a grande parte das empresas elas estão evoluindo para o mundo de hoje e elas nos preocuparam lá atrás de que esses dados todos precisavam ser anonimizados. Então, o dado nasce no prontuário, que depois vai para um sistema terceiro, que depois conecta, aí vai para um lake, depois vai para o BI. Ou seja, você tem tanta replicação desse dado que se você tiver que anonimizar toda a cadeia, você para a empresa e aquilo é um custo inimaginável, né? Então, precisa se pensar, e aí a junção da segurança, mais a anonimização com o LGPD, porque se você tiver a gestão do consentimento e capturar isso de maneira correta e eficiente, aí você consegue, com responsabilidade, impactar a empresa e, naturalmente, trazer melhores serviços para todo mundo, né? Acho que essas seriam as boas recomendações que me vieram à cabeça aqui que eu poderia compartilhar. Acho que a Marisa falou super bem. Eu acho que eu só queria agregar um ponto que acho que é bem importante nisso, que é o como o dado muda enquanto você vai utilizando a IA e como, consequentemente, isso também muda, às vezes, o acesso daquele dado, né? A permissão de acesso daquele dado deve mudar e até o nível de anonimização que ele se encontra. Então, acho que isso é uma coisa bem importante e que eu venho estudando e aprendendo, por isso que eu até estou dividindo, porque eu acho que é uma coisa bem relevante quando você vai pensar na mutação do dado através do uso dela pela IA, as respostas que podem ser feitas. E num segundo ponto, pensando mais como instituição, eu acho que, como bem o Cláudio falou, a governança de IA começa na governança de dados. E hoje, cada vez mais, o CISO é o braço direito do CIO, né? Porque a segurança da informação é uma coisa extremamente complexa e difícil, que a gente cada vez está mais exposto quanto à quantidade de dados que a gente tem. E para a IA isso entra numa outra camada, por isso que eu trouxe esse ponto, que é como esse dado muta e até o relacionamento com as empresas de IA, dos modelos fundacionais, e como a gente consegue fazer isso ser mais seguro para nós, não só pelo transicionamento de dados, né, mas como depois esse dado pode, mas não deve ser utilizado para outras coisas fora do contrato realizado com cada uma dessas empresas. Acho que só adicionaria esses pontos mesmo. Dar uma estatística interessante quase metade de todo o tráfego da internet passa pela rede do Google, né? Então a gente tem acesso a muita informação. E o Google, disparado, é a empresa mais atacada e todo mundo tenta invadir a todo momento. E é uma empresa muito grande já fez inúmeras aquisições entre o Waze, YouTube e outras, né? Mas a maior aquisição da história do Google foi feita esse ano e é uma empresa de segurança, é uma startup de Israel que chama Wiz, por 32 bilhões de dólares. Eu vou repetir isso.
a maior aquisição da história do Google foi uma empresa de segurança comprada este ano, e é uma startup que fatura alguns milhões, que é de Israel. Então, isso acho que já é um bom indicativo do porquê que a gente deve olhar para a segurança com prioridade. Fantástico. Gente, eu vou trazendo a participação de vocês por bloco. Como a gente está no bloco privacidade, confidencialidade, cibersegurança, etc., né? Vou abrir para comentários e perguntas neste tópico, tá? Então, quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta aqui ou online, tá? O pessoal que está online também pode mandar. Temos 3 perguntas. Aí as perguntas que forem deste tópico a gente traz e as gerais a gente deixa para o final. Corazzi. Bom dia, Eduardo Corazzi. O complemento é especificamente sobre o tópico de cybersecurity. Eu participo de vários eventos e sempre segue um rito muito parecido nas questões de governança e tudo mais. E eu sempre faço essa provocação, até sou repetitivo nisso. Engenharia social, cultura, pessoas. Tem uma etapa muito anterior a isso tudo que está sendo discutido, que é conduta e é a cultura dos ambientes, onde você deixa escancarado, por conta dessa possibilidade de alguém muito mal intencionado aplicar, através de engenharia social e outros vieses que não são corretos, em fazer o ataque e conseguir, por exemplo, senha, acesso. Eu já vi em centro cirúrgico etiquetas de colado em carro de anestesia e tudo, com a senha de acesso e tudo, para qualquer pessoa entrar lá, para facilitar a vida deles. E aí esse é o ponto. Então, é um detalhe que vem muito com governança, né, em protocolos, procedimentos, mas pessoas antes de tudo. Exato. Até deixei aqui projetado, ó, porque do que a gente está falando, você acabou de falar, Corazzi, que é exatamente educação e treinamento. E aqui entra não só educação e treinamento para a IA, entra também sobre conscientização, campanhas de phishing, etc. entram aqui. E muita coisa entra também sobre aqui, ó, segurança de dados, proteções, privacidade e transparência para o paciente. Então, o paciente, os profissionais, então entra aqui muita coisa de tecnologia, né? E entra muito de comportamento, que é o que você colocou. Então, a gente tem que investir tempo nisso, porque é fundamental. Começa aí. Quem, por favor, aqui, ó. Bom dia. Queria ouvir de vocês como é que vocês avaliam a recente mudança de status da NPD, né, que agora tem um status de agência, mesmo status do Manel, de uma ANS, e se vocês imaginam ou têm conhecimento de lá fora já tem alguma agência específica para IA fazendo o mesmo papel na linha do que o Cláudio comentou, de notificar em caso de alguma, não só vazamento, mas de algum comportamento indesejado de IA. Tem uma pergunta online, é isso, Carol? Sobre esse ponto, eu acho que se a NPD se estruturar o suficiente para fazer o papel que foi pensado para ela, vai ser um grande impulsionador, um grande empurrão para que a gente dê atenção devida à proteção de dados, de uma maneira geral, não só vinculados à IA. Tá? Então, porque muitas vezes em cibersegurança ou em assuntos como este, a gente sempre reage pela dor. Quase nunca a gente se prepara previamente. E aí eu acho que com a ação mais efetiva de uma agência no Brasil, isso pode virar a mudar tudo isso, eu vejo com muito bons olhos. Na Europa tem o AI Act, né, que é uma lei da União Europeia sobre inteligência artificial, e eles estão caminhando para ter um locus de você poder colocar seus incidentes, assim como há incidentes de segurança, que é o MISP, certo? Quem é de segurança, acho que é o MISP, que você pode também, né, dizer os seus incidentes de segurança. Na área de IA, isso vai se estruturar, mas não vi nenhum movimento concreto no Brasil para isso, fora uma conversa muito superficial com a própria ANAP. Aí eu deixo aqui para vocês pensarem. É um tema delicado de falar, né? Acho que não é muito nem a nossa área da política, mas a regulação é importante em todos os cenários, né? E a gente vê Estados Unidos e Europa, cada um adota com políticas distintas, até na Ásia é diferente, mas a única preocupação é a gente não regular demais a ponto de prejudicar a inovação e também não deixar solto demais a ponto de não responsabilizar aqueles que de fato estão envolvidos, né? Só para pegar um gancho, você falou muito de dicas. Acho que vale uma dica, você falou de segurança e engenharia social.
Tem uma série pequena, que se não me engano, acho que são 3 ou 5 episódios no YouTube, que chama Hacking Google, que é a história de muitos hackeamentos que tentaram fazer no Google em cima de engenharia social e muitas outras situações. São episódios curtos, mas muito curiosos para a gente entender a sofisticação desses golpes e como que o Google se posicionou em cada um desses casos, né? Então é uma sériezinha aí que não é Netflix, mas acho que é uma série sobre a vida real do que já aconteceu. Mas dá para maratonar no final de semana, né? Rapidinho, é super curto. Nesse tema jurídico, eu com certeza gosto muito e uso muito a frase, né, de pessoas, processos, então tecnologia, mas eu entendo que tem um outro componente bastante importante para viabilizar a mudança, que é a maturidade jurídica. Porém, ao mesmo tempo, ela tem que vir com consciência para não prejudicar a inovação. Então, a minha única preocupação, talvez, nesse tema é o como isso vai vir e a maturidade jurídica para isso acontecer de forma a ter um bom uso, que é importante, sim, o controle, a segurança, porém, sem prejudicar as empresas e as companhias com vontade inovadora. A gente sabe que a lei sobre inteligência artificial ainda está em trâmite, né, no nosso Congresso Nacional. No Conselho Federal de Medicina, na Câmara Técnica de Informática em Saúde e Telemedicina do CFM, que eu faço parte, esse é um assunto que vem e vai, e aí volta, e aí ainda não tem ainda uma normativa específica, né, para os médicos, como tivemos como prontuário eletrônico, isso em 2004, e a gente precisa ter, né? Porque o que eu acredito quando fala em normativas, leis mesmo, é podar os excessos. Você tem que tirar os excessos, né? De, por exemplo, usar chat GPT colocando o dado identificado do paciente no celular, porque na rede, sei lá, na rede ela já bloqueou, um exemplo, tá? Só um exemplo. E o cara usa do celular, né? E tudo bem. Não, tudo bem nada, né? Vai tirar uma foto, e tem coisas que vão aprimorando. Tirar foto da tela, que tem identificação do paciente, me ajuda a fazer um resumo, né? Cara, isso não pode. Isso tem a ver com comportamentos e precisa de normativas para se cortar esses excessos, né? Não cortar ou parar a inovação, mas a gente precisa limitar e criar também a sensação que haverá um responsável. Um responsável será, de fato, às vezes uma palavra mais forte, um culpado por um erro diagnóstico e eventualmente um evento adverso que pode até levar à morte do paciente. E aí, quem é o responsável por isso? Posso dar um exemplo claro, que a gente falando de segurança, o dado vaza de uma empresa, mas ela é através do comportamento de um indivíduo. Então você vê que a importância do treinamento e da cultura ela é muito válida dentro de uma organização. Todo mundo usa o WhatsApp, porque o WhatsApp dominou a comunicação, pelo menos no Brasil e na América Latina, a gente vê isso, né? A empresa também é responsável por fazer gerenciamento desses dados, né? Então eu no meu device, eu não consigo, porque todo mundo sempre fez isso, eu também, e não consigo mais fazer. Se eu estou com um dado dentro do meu e-mail, eu quero copiar e mandar para o WhatsApp para alguém, eu não consigo. A gestão de segurança do sistema, da minha empresa, dentro do celular, bloqueia esse tipo de coisa. Eu quero copiar, quero tirar uma foto, quero tirar um print. Está simplesmente bloqueado, não dá. Então é o que a gente está falando da superfície de ataque. Então quanto mais opção eu dou para que a pessoa consiga capturar aquela informação, mais a chance daquilo vazar. Então, o que é importante todo mundo entender que a gente, como gestor ou como instituição, a gente é cada vez mais responsável e corresponsável sobre qualquer tipo de vazamento de dados e as multas estão aí escritas que vão ser astronômicas, né? Então, cuidado. E sobre a questão da responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem que entender que, falando aqui de hospital, tá? Assistência. O hospital ele é responsável pelo serviço, a empresa de software é responsável pelo software, mas o médico é responsável pelo cuidado. E o que ele faz, no final das contas, e o carimbo dele é a responsabilidade dele, ele tem que ter essa noção. E isso, obviamente, até se você for abrir mais, entra na questão da segurança da informação, né? Onde ele acaba colocando essa informação por desconhecimento, a maior parte das vezes. Mas isso é extremamente importante, entra na questão da literácia. Mas voltando na culpa, nesse quesito, é muito importante, então, em casos de eventos adversos, né, e heterogenias graves, a gente entender o contexto. Qual foi o erro real do que aconteceu naquele momento e, consequentemente, quem seria o responsável ou os responsáveis para aquilo ter acontecido.
Mas em saúde também, novamente, principalmente, apesar de tudo ser importante a gente mitigar risco, a mitigação desses riscos através de frameworks, legislações, etc., que nos ajudem, através da governança, a implantar guardrails e processos mais adequados para isso não acontecer, é o ideal, né? Porque na saúde, geralmente, a gente não gosta muito de estar procurando culpado, porque o acontecimento pode ter sido muito grave. Vamos pegar uma pergunta online. Carol, por favor. O Anselmo está perguntando: no processo de governança de IA, é comum as instituições de saúde, hospitais, receberem grande assédio, procura de startups para pilotar soluções com IA. Além de toda a questão do due diligence para avaliação, o que a Fox julga válido e considera na etapa de seleção de avaliação de fornecedores e gestão de vieses em seus serviços do Cap4AI? Eu vou responder, mas eu quero generalizar a pergunta, né? Até porque assim a Mônica, especialmente, pode responder melhor, porque já fez isso algumas vezes e está fazendo de novo, né? Mas eu acho que quando a gente vai olhar um fornecedor para inteligência artificial, a gente tem que considerar alguns aspectos, né? Acho que o primeiro dele é se ele tem conhecimento das melhores práticas de gestão de IA ou governança de IA, melhor dizendo. Ele conhece esses frameworks, Chai ou aqueles indicadores que eu mostrei, é algo novo para ele, né? Eu cortaria o que não sabe responder o que é F1 Score. Eu dei essa dica para um avaliador de JCI que ele estava querendo. Como é que eu sei que o hospital tem um mínimo de governança de IA? Aí eu disse, isso foi uma pergunta difícil, assim, olha, o que é o F1 Score aí? Se o cara souber responder, né, já é um indicativo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que tem que investigar se o fornecedor ele está muito focado só na tecnologia pura ou se ele está buscando algumas outras melhores práticas. Se eles têm códigos de conduta interno, né? Se eles têm... Porque enquanto não vem uma lei, nós temos que nos precaver com instrumentos das próprias instituições e empresas, né? Então, tem um código de conduta interno, tem uma política de segurança da informação interna da empresa, né? Eles passaram por treinamento e capacitação sobre esses assuntos. Então, eu não vejo nada muito relacionado à tecnologia, eu vejo muito mais relacionado a essa parte de comportamento, capacitação, de outros temas que conectam com o que a gente está falando aqui de governança de IA. Então, para mim, o fornecedor tem que começar por aí. Aí eu deixo com a Mônica, como você vai escolher um fornecedor, isso é uma resposta ótima, né? Porque olha só o que a Mônica vai dizer, quando a Redidó estiver escolhendo um fornecedor, o que é que ela gostaria? É um trabalho multidisciplinar, né? E para mim é muito relacionado com o famoso software selection. No final das contas, a gente avalia através das equipes de segurança da informação, LGPD, jurídico e arquitetura, principalmente colocando aqui, né? Mas análise também de software, área de negócio, requisitos funcionais, enfim, mas vamos pegar mais a parte técnica aqui, ou como ela está adequada às nossas boas práticas da companhia. Então, eu entendo que até tem um passo antes disso, que é o passo da sua empresa entender quais são as boas práticas e como ela entende que é uma solução adequada para o funcionamento na sua rede, na sua instituição. Depois disso, você colocar isso dentro de perguntas ou até fazer uma reunião mesmo para descobrir se essas empresas estão adequadas às suas boas práticas e como elas podem se adequar no caso que você realmente queira ter um relacionamento comercial com elas, né? E daí isso, eu acho que o ponto principal aqui, pensando em dica, é isso ser realmente feito de maneira multidisciplinar, porque o time de arquitetura entende as melhores partes de arquitetura da sua empresa, segurança de informação, o time jurídico pensando em compliance e também de LGPD, e todas essas caixinhas juntas vão definir se a empresa ela é compatível com o que a sua empresa acredita de um bom software e de um bom uso de IA, no caso agora, colocando nisso tudo ali a pimentinha da IA como um outro componente a ser avaliado, né? Que entra em, acho que, questões mais complexas, principalmente no que tange a segurança da informação e a LGPD. Eu lembrei agora também, né, um ponto importante, já existe no Brasil um conjunto de requisitos para ferramentas de IA.
que é a certificação da SBIS, né? Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, criou uma categoria, né, que o Luiz Virgínio e outras pessoas estão bem envolvidas nisso, em definir quais são esses requisitos que um software, uma plataforma, um algoritmo de IA na saúde tem que seguir. Então, deixo essa sugestão para quem é desenvolvedor buscar isto como referência, tá? Que ajuda a amadurecer os critérios, inclusive de segurança da informação, né? Aí, Mônica, você falou uma coisa que eu acho que é legal a gente dar ênfase, né, que é o aspecto multidisciplinar. Então, quando a gente escolhe alguma coisa, não é só para a área de TI ou inovação, muitas vezes para as áreas de negócio, para a área assistencial. Como é que você vê que isso deve ser organizado? Pensa num hospital que está começando essa jornada em busca de usar ferramentas de IA. Como é que você organizaria a casa para essa escolha ser bem feita, né? Como se fosse até um passo a passo, assim? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, com certeza, pessoas, processos, então, tecnologia, porque, né? Mas, levando isso em conta como um grande framework, eu acho que o primeiro é entender a dor. Porque a gente tem que entender que a tecnologia é para entregar valor e o valor começa a partir de uma dor. Essa dor estará nas pessoas e, consequentemente, atrelada a uma jornada, a um processo que precisa ser mapeado e, então, entendido como ele pode ser melhorado para conseguir realmente atingir os resultados esperados pelas pessoas relacionadas naquele processo. E, a partir disso, o entendimento de qual é a tecnologia ideal, que vai, ou seja, os requisitos, né, as famosas listas de requisitos, que vão conseguir atingir aqueles objetivos esperados por aquelas pessoas dentro daquela jornada e daquele processo. Com isso em mãos, daí a gente, né, vai para o mercado, entende o que tem disponível com aqueles requisitos, dentro das nossas boas práticas de arquitetura, segurança, enfim, para análise do software e até, dependendo da empresa, do tamanho e da possibilidade, o desenvolvimento próprio mesmo daquela tecnologia para conseguir entregar aquele resultado, né? Eu acho que cada vez mais, apesar da tecnologia ser linda, ser hype e todo mundo querer usar muita tecnologia, a gente precisa ser consciente. Principalmente pensando em saúde, que muitas vezes os recursos são escassos e a gente precisa buscar valor e com custo-efetividade. É muito importante seguir esse processo, inclusive para garantir que a tecnologia usada seja a melhor custo-efetiva para atingir valor e não só o uso da tecnologia por tecnologia ou uma tecnologia de alto custo para uma coisa que não seja necessária, né? Até mesmo no que tange IA, a IA é uma ferramenta geralmente cara, complexa e tem muitas outras ferramentas de dados, machine learning, árvores de decisões que conseguem atingir ótimos resultados do que as pessoas às vezes querem colocar uma IA de maneira desnecessária. Outro dia a gente passou por uma situação muito curiosa, Mônica, que é algo super básico, que a gente analisou e o gestor... Era uma farmácia, né? Aquele do parâmetro? Sim. Era na farmácia. O gestor, não, queria fazer isso. Vamos fazer com a IA. A gente conversa vai, conversa vem. Não, isso é um parâmetro do RIS. Se você ajustar esse parâmetro e dizer assim, tá off, você colocar on, vai fazer o que você quer. Então, muitas vezes, o problema não precisa ser resolvido com inteligência artificial. Ou, às vezes, acontece ainda de... É um problema tão de processo que a IA tende até, talvez, a piorar a situação. Vai trazer outras variáveis, né? Agora, Maurício, tem muita coisa que a Mônica falou que é o benefício, é o resultado esperado, é o retorno sobre investimento, né? E aí eu sei que a Google publicou um documento, a Priscila publicou até no LinkedIn esses dias. Fala um pouquinho sobre ROI, né, no contexto da IA na saúde, e depois eu trago uma pergunta sobre isso que eu queria que você falasse também. Tá bom. A gente tem bastante casos aqui, tanto no Brasil quanto globalmente, de uso de IA na saúde, né? Para troca de turno de enfermeira, para ajuda de resumo de alta, para diagnóstico, mas acho que é importante entender que as Big Techs, ou o Google como uma dessas grandes fornecedoras de tecnologia, a gente não tem uma solução pronta. A gente tem plataformas tecnológicas que parceiros ou IAs nativas constroem ou as próprias grandes empresas desenvolvem a sua própria, né? O nosso papel, de fato, é multiplicar isso e não criar microversões de inteligência artificial para cada caso. Mas a gente tem visto que a velocidade de adoção está muito alta, e acho que isso também é uma outra dica que vai para todo mundo, uma referência que a gente usa. A internet demorou, se eu não me engano, 7 anos para ter 50 milhões de usuários. 7 anos. E aí a generativa foram 5 semanas. Então... Dá medo. Dá um pouco de medo, ansiedade, tem o FOMO, tem um pouco de tudo, né? Então isso não é só mais uma onda, é um tsunami. E vai vir
quem pegar vai pegar, quem não pegar vai ser de alguma maneira engolido, porque vai passar muito rápido, né? E a grande preocupação são as novas empresas, que elas já começam a nascer com esse viés. Elas não têm o legado, elas não têm processos mais engessados. Mas o retorno sobre isso a gente ainda está num processo inicial de evolução da IA, especialmente da IA generativa. A gente ainda vai ver muitos grandes saltos. E eu passei por um exercício com a Mônica, na antiga casa dela, que eles testaram diversas opções e o problema do custo-efetividade era gravíssimo, porque era uma casa, uma verticalizada que operava um volume assustador de consultas médicas. Eles precisavam de uma IA eficiente e que fosse com baixo custo dentro da operação deles. E a gente bateu no mercado inteiro e a gente conseguiu encontrar uma alternativa e que foi super interessante, mas de fato não é a mais cara, não é a melhor, não é. Você tem que fazer um estudo, você tem que testar, você tem que ter um time. Então a maneira como você vai governar isso, a maneira como você vai testar, ela faz toda a diferença, né? Então de fato é um processo, não é só usar o hype, porque a gente viu várias estatísticas e estudos, a MIT até publicou, onde 95% dos projetos dão água, porque é muito isso, eu me apaixono pela tecnologia e esqueço de resolver um problema. Então a gente sempre tem que estar vinculado a uma dor, a um problema de negócio, ao impacto do que eu vou fazer, e aí depois eu vou atrás de múltiplas soluções, porque não existe uma só. Quando a gente fala de ChatGPT ou de Gemini, não existe só um. Só o Gemini são mais de 5 diferentes modelos de tamanhos, de complexidade. Ainda tem as versões open source especializadas em medicina. Tem um só para imagem médica, um só para texto médico. Então, assim, tem muitos sabores. A hora que a gente acha, o ChatGPT, o Gemini não respondeu, então eu vou desistir. Não é sobre isso. Então, certamente existe plataformas e maneiras de você explorar isso. E a gente tem visto também, na área da saúde, um movimento muito interessante que é a união do ROI associado à monetização de IA, né? Porque isso também é uma coisa importante. Para as grandes empresas, começa a vir, até com a mudança da pesquisa clínica no Brasil, o potencial de você vender dados, né? E a monetização de dados, ele é valioso, todo mundo quer isso, mas você também tem que ter a preocupação de anonimizar esse dado, agrupar esse dado e organizar ele de uma maneira eficiente, né? E a gente viu isso com grandes empresas em soluções de PACS, por exemplo. Putz, eu tenho muitas unidades, um volume gigantesco de petabytes de imagem, como é que eu faço para armazenar isso? Depois eu tenho que anonimizar esse dado, tenho que vender. Então a indústria agora pediu um subset de oncologia em estágio 3, de laringe, eu preciso capturar, meu PACS para. Então, assim, é uma complexidade muito grande, né? Então existe também uma maneira de você ter ROI sobre o dado que você tem e nunca pensou em monetizá-lo. Existe o ponto de vista de você melhorar a sua operação, existe o ponto de vista de você ser mais eficiente, né? E melhorar a experiência na ponta. Então, são múltiplas estratégias onde você pode explorar cada uma delas e você sempre vai encontrar uma alternativa, porque hoje a oferta de inteligência artificial é muito grande. Então, a gente tem visto adoção em diversas áreas específicas. Tá? Muito bom. Eu queria a opinião de vocês, até a partir de uma pergunta que o Alexandre mandou aqui online, que é o seguinte: a gente está vivendo uma bolha da IA, e essa bolha vai estourar nos próximos anos, como aconteceu, né, nos anos 2000, para quem acompanhou, né, a famosa bolha da internet. Milhares de empresas quebraram, os investimentos secaram, né, e a gente teve ali um freio em toda a inovação impulsionada da internet na época, porque a IA é do tamanho da internet, em termos de possibilidade para a sociedade como um todo, né? Vocês acham que é isso? A gente está vivendo uma bolha, né? Ou essa bolha não vai estourar e, portanto, não é uma bolha? Uma pergunta geopolítica para a gente, econômica e tecnologia junto. Tá, essa é fácil de responder. Quer começar, Mônica? Coincidentemente, eu estava lendo sobre isso essa semana. Opa! Então, por isso que eu mais concordo. Mas, coincidentemente, eu estava lendo sobre isso essa semana e o entendimento desses especialistas, os quais eu estava estudando, é que não seria uma bolha, uma vez que a IA ainda tem muita oportunidade de crescimento e ações e, consequentemente, ainda vai ter um aumento por muitos anos. Na minha opinião pessoal, apesar de não acho que é uma bolha, porém eu acho que a gente está num grande pico e apesar de que haverá crescimentos, eu não acho que o crescimento será tão exponencial e rápido
ou como aconteceu hoje. Até porque o componente mágico do LLM, né, através do ChatGPT, fez aí uma transformação e trouxe as pessoas para perto da inteligência artificial de uma maneira antes nunca vista, sendo que a IA existe desde a década de 70, 80, né? Uma coisa assim. 50, né? Então, ou seja, eu entendo que bolha não, porque não é algo irreal, porém, não acho que terá picos e uma velocidade tão rápida como aconteceu agora. Não sou autorizado a dar opinião pessoal, então não vou dar uma opinião pessoal, mas acho que talvez dividir alguns fatos, né? Corroborando um pouco o que a Mônica falou, acho que a gente está num outro momento comparado com a internet. A evolução e a velocidade das coisas são muito maiores. A gente tem visto uma corrida não só pela inteligência artificial, mas pela infraestrutura que abastece isso tudo. Então, a corrida hoje é muito mais pela energia, pelos lugares que têm energia renovável, pelos espaços que têm incentivo para a construção de grandes data centers. Isso é uma corrida por todas as grandes empresas de tecnologia. A gente vê também, eu faço um paralelo com a teoria da economia do milkshake, que vai ter uma sugada de liquidez ou de economia de negócios indo para a inteligência artificial. Então, eu acho que isso é o que viabiliza isso não estourar, não ser irreal, né? A gente talvez ainda não tangibilize tudo que pode ser criado ou transformado com IA, mas a próxima tendência do que a gente verá são as empresas de um único funcionário unicórnios. Não sei se vocês já viram sobre esse conceito. Então, os unicórnios, eles sempre acham que unicórnios de 20, 30, 40, 50 pessoas, mas por conta da IA, pela primeira vez, uma empresa de um único funcionário vai poder ter um valuation superior a 1 bilhão. São os unicórnios de um único funcionário. Então, isso mostra que o poder o poder exponencial, o poder de multiplicação da capacidade da IA, ou de múltiplos agentes, ou de o agente coordenador. Então, assim, a gente ainda pode passar por uma nova transformação de arquitetura, como veio o Transformers, o ChatGPT e LLM. Qual vai ser a próxima? Se ela vier daqui a 6 meses, qual que é o novo impacto que isso trará? E a hora que a gente juntar isso com computação quântica daqui a 5, 10 anos. Então, eu acho que a questão da expectativa está muito associada a empresas que prometem, mas não entregam. Mas isso sempre aconteceu no mercado como um todo. Mas onde existe mais solidez, onde tem negócio acontecendo e sendo desenvolvido, eu não acho que isso vai desaparecer de repente, né? Porque na prática, você pesquisou no começo aqui quantas as empresas usam inteligência artificial. Hoje todo mundo usa inteligência artificial todos os dias, querendo ou não. Porque isso já está embutido no e-mail que você responde, num trajeto do Google Maps, no Waze, em qualquer SMS, vê alguma coisa está inteligente ali no meio. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Obviamente pode ter uma readequação de tamanho, de impacto, de investimento, mas é até por um vínculo mais geopolítico e econômico do que da própria tecnologia, mas eu acho que ela se perpetua. Acho que um receio que eu tenho é que se eventualmente isso for uma bolha e ela estourando, ela vai estourar também para dentro das empresas. Porque no ano 2000, as empresas quebraram e o impacto foi muito mais em quem estava investindo nisso de quem era usuário disso. Mas se a IA, de uma maneira geral, não só na saúde, for uma bolha, e como todo mundo já está usando e muitas empresas estão usando de maneira livre, né, essa bolha pode, né, respingar em instituições como os hospitais, que vão ter fornecedores que já desenvolveram, já colocaram para funcionar, já há uma certa dependência daquela tecnologia no seu processo de trabalho e a empresa quebra. E aí como é que fica? Porque está envolvida na operação. Então, eu espero que isso não aconteça, porque eu concordo com o que vocês comentaram, mas é algo que a gente tem que, de novo, governar. Mas eu queria voltar a esse tópico, porque na época da pandemia, no ano 2020 em especial, a gente começou a falar muito sobre aceleração digital, ou aceleração da transformação digital. Aí veio a IA para valer, né? Agora a IA generativa que acelerou tudo isso, e aí a gente está num ritmo frenético, e se a gente não tomar cuidado, a gente bate o carro no poste. Que era a expressão que eu usava quando falava de aceleração digital. Então, se você não tiver um bom plano, bem organizado, e, portanto, na temática específica aqui, você não governar a IA, escolher bem tudo que você vai usar, né, monitorar, né, e depois entrar no último tópico aqui da nossa conversa, que é gestão da mudança, a adoção real pelo profissional, né, se você não cuidar disso, a bolha estoura
não história às vezes para o mercado, história para dentro de vocês, enquanto instituição de saúde. Então, há que se ter um cuidado, então agradeço quem mandou essa pergunta. A gente tem mais alguns minutos, gente. Queria abrir para perguntas aqui, eu vou reservar um último bloco para nós três aqui, que tem a ver com gestão da mudança, tá? Mas, pessoal, perguntas aqui para a mesa? Ou comentários? Tem uma ali. Oi, tudo bem, gente? Obrigada aí pela essa conversa. Eu sou da Apvida, né? A gente é a maior operadora de plano de saúde da América Latina. Eu acho que é muito importante essa questão que vocês falaram sobre os dados de saúde e o valor que eles têm hoje em dia no mercado. E uma preocupação, nós como área de privacidade, é que muitas vezes o time de inovação quer desenvolver algum produto, quer procurar empresas inovadoras ali no mercado, e a gente sabe que tem muitas startups que procuram a nossa empresa justamente pelo valor que esses dados eles têm. E eu acho que uma preocupação muito grande é a gente sempre fazer essa avaliação preliminar dessa startup antes de fazer qualquer compartilhamento de dados, mesmo que sejam anonimizados. Porque a gente sabe que eles olham para a gente, né, e já vem esse valor ali do mercado, os valores ali dos dados, e a gente tem que se preocupar muito, né? Porque imagina se a gente estivesse, entre aspas, vendendo esse dado, quanto a gente não ganharia. E muitas vezes essas startups, elas tentam se aproveitar do nosso volume de dados para tentar entrar ali, mesmo que no início de um desenvolvimento. Então, muitas vezes, vem a startup, a gente conversa, eles ainda nem têm desenvolvido ali IA, querem se aproveitar ali das nossas informações. Então, acho que é um ponto muito importante para todos nós aqui, principalmente para quem trabalha na área de privacidade, para tomar muito cuidado com o tipo de relação que a gente tem com esses possíveis aí desenvolvedores de IA e essas startups. É que eu digo assim, quais são as regras do jogo, né? Eu acho que é super relevante, né? Mas aí é difícil porque o quanto eu deixo de desenvolver e quanto que eu posso perder de oportunidade, né? Então, a janela de oportunidade, ela está vinculada com uma startup que é muito mais ágil, tem recursos técnicos que você não tem, mas eles também não têm os dados e conhecimento clínico que você oferece, né? Então, acho que a preocupação é você poder escolher bem, bons parceiros e mitigar esse risco no limite. Mas exemplo disso, o Cláudio tinha me provocado isso outro dia, o Google e grandes Big Techs que já têm essa responsabilidade por natureza, a gente tem termos contratuais que garantem que os nossos modelos são congelados, que tudo que a gente encosta ou processa de alguma maneira nunca vai ser usado para retreinamento e tal. Mas isso tem essa responsabilidade jurídica e você tem a quem recorrer. O problema é o tamanho da startup frente à Apvida. Esse cara não sobrevive com a primeira notificação extrajudicial que eu fizer para ele. Então, você tem que encontrar parceiros de relevância que tenham a mesma dimensão que você, né? Porque senão você não consegue se desenvolver, não consegue ter a segurança que você precisa. E por outro lado, se você restringe demais, aí o mercado anda e você ficou para trás. Então, é um dilema complicado aí. Eu não tenho uma resposta, mas acho que aqui vale a reflexão. E ela é super importante você ter boas escolhas ao redor. Quer comentar uma vez mais, Mônica, sobre essa escolha de fornecedores, dado o comentário que ela fez? Bom, eu e a Gira já trabalhamos muito juntas fazendo isso. Inclusive nesse ponto aqui de mitigando riscos e querendo inovar, mas entendendo a importância do trabalho multidisciplinar para isso acontecer. Então, a gente já passou vários desafios juntas também, do entendimento de como lidar com a provocação de ser rápido e efetivo, porém seguro. Então, assim, eu acho que então, assim, concordo com tudo que vocês dois falaram. Eu acho que eu só tenho para trazer até esse ponto, né, Júlia? Que eu acho que realmente na prática nós queremos ser rápidos, custo-efetivos, eficazes e estar à frente da inovação, inclusive independente do tamanho da empresa, até porque tem startups de pessoas extraordinárias que trazem supostas soluções incríveis. Mas, ao mesmo tempo, como grandes empresas, a gente tem que tomar muito cuidado em parceria com as diversas áreas que nos ajudam a tomar esse cuidado e fazer as melhores práticas para garantir o melhor uso do nosso dado e a proteção do nosso dado, porque ele também é valor, né? E isso faz com que, consequentemente, o relacionamento com grandes empresas, como Google, como a AWS, Microsoft, enfim, seja bem visto, porque nós temos times extremamente capacitados. E daí até um pontinho final ali em relação ao que você falou da bolha de aço, eu vou aproveitar essa fala para trazer isso, é que eu hoje também penso e reflito muito sobre a perpetuidade de empresas de IA por conta da alta capacidade e necessidade de personalização de IAs
para realmente entregarem valor na ponta. E como a facilidade de você programar, os prompts, né, das IAs ser cada vez maior e, consequentemente, as empresas poderem fazer os seus próprios agentes e fazer as suas próprias automações, vai se tornar cada vez mais fácil. Então, para mim, talvez o único ponto da bolha de IA são as empresas externas. Eu não fico muito preocupada com as grandes empresas, até por conta da minha experiência em 2 grandes empresas. Cada vez mais a gente entende a nossa própria capacidade de desenvolver em parceria com Big Techs, em parceria com grandes empresas que conseguem fazer de uma maneira extremamente segura e, consequentemente, a gente conseguir entregar com segurança e extrema personalização. Que quando você pensa em IA, né, se você quer realmente automatizar, entregar resultados com o máximo de qualidade possível, você precisa, assim, trabalhar muitos dados, o que gera mais insegurança, né? E também, enfim, fazer isso dentro de casa para fazer isso com segurança e personalização. Acho que é o ponto que eu estou querendo trazer. Só reforçar esse ponto da Mônica, ela falou mais de uma vez, que é o multidisciplinar. Uma das melhores maneiras de se trabalhar isso é entra junto. Se o time de segurança, de ética, de arquitetura, de negócio, traga os médicos, todo mundo discutir junto, seja uma startup, uma big tech, não importa, todo mundo entendendo e participando é muito mais interessante. Obviamente, você coloca muita gente, fica difícil. Mas um representante de cada área para ter uma decisão colegiada e segura o seu ponto de vista jurídico, segura o seu ponto de ética, de negócio, clínico. Então, acho que essa questão do time multidisciplinar é muito importante para que você minimize a falha aqui no processo, né? Então, só reforçar essa mensagem. Muito bom. A gente vai caminhar para o fim, mas tem um tópico que eu acho fundamental, que é a gestão da mudança. Fazer com que um médico deixe de trabalhar de uma maneira, passe a trabalhar de uma outra maneira, mudando muitas vezes o processo e até a lógica assistencial, né? Porque a IA tem essa capacidade. Tem a capacidade de ajudar muito o farmacêutico, o enfermeiro, ou seja, ela vai fazer com que o profissional trabalhe diferente. Né? Aí tem todos os relatórios que mostram que todas as profissões serão impactadas pela IA. Todas. Impactadas de alguma maneira. Aí eu vi uma só, não vai ser impactada, mas eu discordo, que é aquele profissional que estaciona o navio no porto. Sabe, eu esqueci o nome dessa. O prático. Aí disse, não, o prático, a IA não vai mudar. Eu disse, acho que vai, viu? Mas fora estes casos isolados, 100% das demais profissões serão impactadas com IA. Né? Algumas vão sumir, papéis e funções vão mudar e algumas posições, ou vamos chamar de funções dentro de uma instituição de saúde, vão sumir. Não vai ser mais necessário. Né? Então, isso a gente tem que refletir o impacto que tem nos profissionais de saúde, até para que a gente possa ir fazendo transições. Vai saindo daquele trabalho, ele vai passar a fazer outra coisa. Portanto, eu estou querendo ouvir de vocês 2 coisas. Né? Primeira, como é que a gente acomoda o uso da IA no processo de trabalho? Não estou fazendo no processo geral, estou falando do médico mesmo, Mônica, lá no pronto-socorro, usando IA. Como é que a gente acopla melhor uma tecnologia tão poderosa no dia a dia desse profissional de saúde? Esse é o primeiro tópico. E o segundo tópico é que queria que você dissesse uma função que você acha que vai desaparecer com o uso da IA. Você pode responder depois. Polêmica, Responda a primeira. Responda a primeira. Bom, da primeira, eu tenho muita clareza em todos os agentes, enfim, tecnologias com inteligência artificial que eu implantei até hoje, quando elas estão adequadamente atreladas à jornada assistencial, fica relativamente simples o uso e a adoção. Tá? Eu acho que assim, o importante, com tecnologias como um todo, mas com a IA, é o entendimento que ela precisa estar atrelada a um processo e as ferramentas utilizadas por aquele profissional de maneira intuitiva e fluida para uma melhor adoção e, consequentemente, um melhor resultado. Nesse ponto, inclusive, eu gosto muito de citar o fundador da Google, que ele fala que Não, é o da Google. Vou ver se eu estou certa, que é ele, mas essa é uma frase bem famosa, que a tecnologia ideal é a tecnologia imperceptível, que é quando ela chegou no ápice da sua capacidade. E em relação a qualquer tipo de tecnologia, e a IA traz um componente que eu acho que é o ponto do caminho sem volta,
que é tornar cada vez as atividades e o uso da tecnologia mais intuitivo e mais fluido para o seu interlocutor, né? Para o seu usuário. Por isso que, não acho que a IA tem volta, e segundo, por isso que eu tenho certeza que uma das maneiras mais fáceis de gerar adoção é usar isso a favor aí, né, dos produtores, dos desenvolvedores de produto, para embutir essa inteligência artificial dentro dos processos dos sistemas utilizados normalmente. Mas eu só vou trazer um outro ponto nessa questão de dica, tá? Apesar disso, para mim, ser uma coisa, já que se você vai por esse caminho, ser relativamente simples. Eu acho que é sempre importante quando você traz as pessoas, né, as pessoas donas daquele processo, desde da concepção e do entendimento do que é necessário, do que vai ser feito e como, consequentemente isso facilita no processo de gestão da mudança. Então também essa sensação de ownership, de participante dentro do processo de mudança, do processo de escolha, processo de decisão, acaba também facilitando a embutir novas tecnologias dentro de qualquer processo, dentro do ambiente assistencial ou não. Acho que você é mais simplista e pensar mais do lado da tecnologia. Eu acho que concordo que tem que ser na jornada, tem que ser fluido, tem que ser intuitivo, mas a gente tem visto que para cadeias muito complexas e longas como é uma jornada fragmentada da saúde, a gente tem tentado adotar microjornadas, né? Então, como é que eu pego pequenas etapas onde, se eu só introduzir, eu vou trazer uma economia não tão grande, mas isso muitas vezes acelera todo o processo, né? Então, às vezes, ler um documento para autorização de guia médico, ler um pedido médico, coisas mais simples que, às vezes, não são tão transformadoras, mas, de fato, na soma do todo, acabam contribuindo muito no processo. Então, porque isso envolve seres humanos, né? E acho que, como a gente está falando de velocidade de adoção, talvez a gente nunca tenha passado por uma tecnologia que atropelasse tanto a nossa capacidade de adaptação. Ela está vindo mais rápido do que a gente consegue se adaptar a ela. Então, por isso, a gente precisa também respeitar um pouco da velocidade cultural do ser humano de adotar aquilo, né? Então, acho que esse é um ponto super crítico e importante. Porque ainda que você tenha uma tecnologia transformadora, a gente viu a classe médica com dificuldade de aceitar a telemedicina, e aí a pandemia veio e mudou tudo. Mas hoje, acho que muitos não voltariam atrás. Eu sou um grande usuário e acho que é bom para todo mundo, né? Agora, pensando numa profissão que já é conhecida, que talvez não vai mais existir, são os call centers, né? Não é exatamente na área de saúde, mas call center acho que é uma atividade muito repetitiva, com alto custo de treinamento, gasta-se muito dinheiro, é para atendimento de usuário. Então, essa, entre muitas outras, mesmo que eu adoraria que morresse, fosse os analistas de glosa e de ciclo de receita, porque custa um dinheiro tão grande, mas esse é um processo muito complexo que acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu não sei se todo mundo sabe que isso ainda existe, mas existem datilógrafos de consultas médicas até hoje. Então, acho que esses, né? Eu não sabia. Pois é, existem até hoje, inclusive. Então, acho que esses podem estar fadados. E acho que queremos, inclusive, porque é realmente um processo muito burocrático e, né, assim, sem necessidade. Eu tenho duas apostas, né? Em funções que no hospital não precisaremos mais de humanos realizando essa tarefa. Tá? Uma delas é o faturista, vou simplificar, tá? O faturista que ainda tem que lidar com a conta, tem que analisar o prontuário, fazer ajustes em conta. Gente, a IA já está resolvendo isso e vai resolver mais ainda, né? Então, essa função vai desaparecer. Até porque eu faço uma outra aposta, que é o sentido que o Brasil construiu sistemas de informação na área hospitalar a partir do faturamento e depois veio para a assistência. Nos Estados Unidos foi o contrário. Começou na assistência e depois alguém lançava na conta, né? E por isso que lá existe o Departamento de Gestão da Informação, muito para fazer esse trabalho. Imaginem que a IA vai ser capaz de ler todo o prontuário que tem dados assistenciais e operacionais e lança depois a conta. Tá? É diferente, porque a gente vai lançando, né? Para quem conhece os sistemas, os RIS de mercado, à medida que os fatos acontecem, vão sendo lançando. Para quê? No final, a gente vai inverter. Então, o paciente teve alta e a gera conta a partir de tudo que aconteceu. Então, para que eu preciso de faturista? Então, essa é a primeira função. E a outra, essa é um pouco mais dolorida, né? Que eu gosto dessa função, que é a avaliação primária da prescrição do médico. Né? O farmacêutico clínico analisa a prescrição para aumentar a segurança do paciente e outras finalidades. As IAs já estão fazendo isso. Já podem fazer muito mais do que fazem hoje.
Então, é uma outra função, essa sim, bem assistencial, que a IA tenderá a substituir. Então, fiquem atentos a essas mudanças que a gente falou aqui, que precisam ser governadas. E aí eu queria que a gente encerrasse com uma mensagem, vou pedir uma mensagem bem otimista. Vocês dois são otimistas em uso da IA, mas vamos terminar com uma mensagem otimista em relação à IA na área de saúde. E aí depois, no cafezinho ali, a gente conversa mais e faz mais perguntas. Vamos lá. Mensagem otimista, Maurício. Eu não sei se... Acho que a mensagem otimista é que eu acho que isso vai levar a gente para lugares inimagináveis, né? Então, acho que isso é super otimista. A gente... pensando especificamente na saúde, eu acho que o que a tecnologia IA vai trazer de muito impacto, eu costumo traduzir em uma única palavra, que é acessibilidade. A gente que vive num país de dimensões continentais, com quase 80% da população sem saúde suplementar, pensar que eu tenho telemedicina mais barato, eu tenho uma coordenação primária com IA ou coisas desse tipo, eu consigo ter planos de saúde mais baratos, eu consigo trazer, de fato, acessibilidade e saúde para uma população carente ou para um sistema do SUS que é extremamente sobrecarregado, né? E eu também acho que eu queria só compartilhar, que a gente falou muito de governança, a gente no Google há muito tempo tem os nossos princípios de AI, que também são 7 deles. Eu vou compartilhar rapidinho, mas eles não são exclusivos e nem os ideais, mas eu acho que vale a pena para vocês entenderem como é que a gente numa Big Tech olha para isso também do ponto de vista de AI, né? O primeiro deles é trazer benefício para a sociedade. O segundo deles é evitar a criação e afirmação de ideias e comportamentos injustos e tendenciosos. O terceiro é ser criada e testada para garantir a segurança. O quarto, ser responsável com os usuários. Quinto, ser projetada de acordo com os princípios de privacidade. O sexto, observar padrões elevados de excelência científica. E o sétimo, estar disponível para outras pessoas para utilização que respeitem os princípios de todos os anteriores. Então, esse é um pouco do que guia, ainda de uma maneira mais aberta, não direcionada à saúde, como é que a gente desenvolve tecnologia, os princípios que a gente obedece, e até quando a gente trabalha com clientes, a gente tem que passar por comitês internos para poder aprovar a construção de qualquer algoritmo ou de solução que tenha um impacto ou possa estar enviesado de uma maneira negativa. Muito bom. Muito obrigado por compartilhar isso. Eu acho que a minha mensagem otimista vai para 3 tipos de pessoas que podem estar aqui nos ouvindo hoje. Uma delas são os hospitais e empresas, que a IA ainda tem muita oportunidade, ainda está crescendo e consequentemente vai chegar a ter muitos resultados ainda. O outro é para os profissionais de saúde, que a IA não vai substituir o trabalho de vocês, pelo contrário, vai dar mais abertura para vocês poderem ser mais humanos e mais profissionais de saúde, com tempo para os seus pacientes e para outras funções que hoje vocês não têm por conta de tarefas repetitivas e documentos clínicos. E o terceiro são para as startups, que justamente por conta da primeira parte, assim, ainda tem muita oportunidade de coisa para ser construída, coisa para ser atingida através da inteligência artificial. Então, ainda é um oceano azul para novas empresas, novos entrantes, que queiram ajudar os primeiros, né, empresas e hospitais a conseguirem resultados através dessa nova tecnologia. Bom, eu acho que a IA, ela vai ajudar com que todo o planeta, né, seja melhor, né, de uma maneira mais ampla. Eu acredito nisso. E eu acredito também que a IA vai resolver os nossos 5 objetivos da saúde, sabe? O Triple Aim, Quadruple Aim, agora Quintuple Aim, o que inclui equidade, né? O que inclui melhorar a experiência do paciente, melhorar a experiência do profissional de saúde e também um equilíbrio econômico-financeiro, né? Então, eu acho que a IA vai ajudar a gente a chegar lá, né, de maneira muito mais eficiente e segura. Só que, para encerrar, nós precisamos governar isso tudo. Se a gente não tiver uma governança adequada, não tiver um mapa estratégico, não tiver uma forma de usar isso de maneira correta, a gente pode não só não cumprir os nossos objetivos, mas a gente pode ocasionar novos problemas. Um que a Mônica falou, né, que é um termo da área de saúde, vai ocasionar uma iatrogenia. Não tem a ver com IA. Que não tem a ver com IA, boa. Tá? Vai gerar uma nova doença, vamos dizer assim, ao paciente que ele não tinha. E pode gerar uma iatrogenia no sistema de saúde como um todo. E ainda pode acabar com a reputação do hospital, ou pode ainda gerar um prejuízo econômico-financeiro. Então,
A mensagem de governança, ela é simples, vamos organizar a casa da IA, tá bom? Tá lá, claro? Até um último comentário em relação a isso que o Cláudio falou, para quem está trabalhando com isso, é gestor e está aprendendo, né? Porque não é todo lugar que tem alguém responsável por IA. Leiam os manuais da Google, da Microsoft, da Chai, da SBIS, o projeto de lei brasileiro, as recomendações e o que está acontecendo lá fora, mas eu começaria por esses frameworks de Big Techs, pelo da SBIS e pelo projeto de lei. Por quê? Está tudo muito bem escrito lá, inclusive de uma forma relativamente informativa e direcionadora. Então não precisa tentar inventar roda, não precisa tentar descobrir tudo sozinho. Estuda isso, faz a primeira lição de casa, vê o que as outras pessoas estão fazendo, depois até vai olhar um pouquinho no exterior, porque tem muitas questões interessantes. E tenha paciência consigo mesmo nessa jornada, apesar de eu sei que a gente é muito pressionado para entregar isso rápido e que é sim relevante para garantir segurança. Mas o meu aprendizado em relação a isso foi fazer esse estudo e implementando de maneira vagarosa com equipes multidisciplinares para tentar garantir uma governança adequada e segurança para as instituições que eu estive. Pessoal, quero então encerrar. Obrigado a presença de vocês, especialmente obrigado Mônica e Maurício por estar aqui conosco. Todos nós vamos estar aqui também no lobby, para que a gente possa trocar ideias, tá? Então a gente está à disposição e até o próximo Café da Manhã, NAP. Muito obrigado.